Olá a todos, eu sou a Nilza, sou colaboradora do Núcleo Espírita O Semeador. Estou aqui hoje para falarmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Lembrando que aqueles que se sentirem à vontade, pode separar um copo d'água para que seja fluidificado durante o Evangelho. Que cada um de nós possa se sentir abraçado por Jesus. O tema de hoje foi tirado do livro Alma e Coração, do autor espiritual Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e também pode ser aprofundado em outras obras do mesmo autor. O tema é Paz de Espírito, a conquista do ser. Quantos de nós gostaria de ter paz? E como conquistá-la? Se lembrarmos das crianças, com todo o barulho que fazem às vezes, não há sorriso mais sincero, nem espontaneidade maior. Mas por mais lindas e agradáveis que sejam, muitas vezes sentimos certo alívio quando finalmente dormem. E ao ver uma criança dormindo, podemos pensar na paz? Sim, podemos. Se nos fosse pedido hoje para representar a paz, pode ser que aparecesse essa imagem de uma criança dormindo. E também uma pomba branca, uma música suave, alguém sorrindo, uma manhã de domingo. Mas o que é a paz? A paz verdadeira não surge simplesmente. Ela é uma conquista do ser. É fruto do esforço de cada um. E quando temos paz em nosso interior, nada nos abala. Chico Xavier é um bom exemplo de paz. Ele era abordado por muitos. Uns queriam pegar sua mão, outro queria ouvir uma palavra, puxava seu paletó, o questionavam. Para todos, ele tinha uma boa palavra e seguia seu caminho em paz. Quem o conheceu diz que ele nunca tinha pressa. Ele andava pelas ruas bem devagar e a todos atendia dentro de suas possibilidades. Qual seria a minha reação? Se hoje, no tempo que vivemos, onde tudo queremos fazer com pressa, se eu fosse abordado na rua, se a todo momento alguém me parasse para conversar, será que eu ficaria tranquila? O que temos de cultivar em nós? A confiança em Deus e o reconhecimento que nossas dores não são diferentes daquelas dores que visitam o coração do nosso próximo. Não apenas eu sofro. Se olhar em volta, sempre encontrarei alguém em sofrimento. E às vezes esse sofrimento levam muitos ao desespero
às vezes até desistir da própria vida. Uns acusam, outros choram, causando conflitos e incompreensão ao redor de si. Que atitude tomar? Ajudemos esse nosso próximo enquanto ainda há tempo, aprendendo a compreender cada mente em seu problema, pois poucos trazem a paz dentro de si. Certa vez Jesus disse: reconcilia-te com teu inimigo enquanto ainda estiveres a caminho com ele. E o que quer dizer isso? Como aceitar aquele que está ao nosso lado, que às vezes pensamos em inimigo fora da nossa casa, fora da nossa convivência? Mas pode ser que tenhamos a oportunidade de ter reencarnado com um desses nossos desafetos. E o que eu preciso fazer então? Reconciliar-me com ele. Onde eu posso encontrar a paz? E se eu ganhasse na loteria e não precisasse mais ficar contando moedas? Será que eu teria paz? Talvez. Mas por que será então que há tantas pessoas que têm posses desde o nascimento e hoje estão desesperadas em consultórios médicos por questões de saúde, com diversas síndromes? Será que esse ser está em paz? Ainda que tenha todo o dinheiro, que todas as suas necessidades materiais possam ser atendidas, será que ele está em paz? E o meu relacionamento afetivo? Será que se eu me separasse de meu companheiro ou companheira que tanto me incomoda e não me compreende, será que eu encontraria a paz? Depende. E por que então aqueles que já fizeram isso, que já se separaram, que já desistiram do compromisso de convivência com esse ser, ainda não estão em paz? E se eu mudasse de emprego, resolveria os problemas que tenho nesse emprego? Ou tudo continuaria no próximo? São tantas perguntas, não é? O que então preciso fazer? Qual caminho eu devo seguir? Jesus nos dá a resposta e nos aconselha a seguir o caminho reto, ainda que esse caminho nos leve até uma porta estreita, ainda que não ofereça atrativos, pois é o caminho que nos conduz a Deus. O que é preciso fazer para permanecer neste caminho e não desviar? Praticar a reforma interior, descobrir a parte do trabalho que nos compete na condição de filhos de Deus. Em lugar algum, em tempo algum, nada conseguiremos fazer sem Deus. Deus é trabalho. Ao observar ao redor, veremos onde, como e quando Deus nos chama em silêncio a colaborar com Ele e nos solicita a realizar nossas tarefas com alegria. Nas pequenas obrigações do dia a dia,
no desenvolvimento das boas obras, na intervenção caridosa de algum assunto inquietante envolvendo alguém próximo. Deus nos dá a oportunidade do trabalho o tempo todo, o trabalho na seara do bem, o trabalho de ajuda ao próximo. Será que estamos aceitando essa oportunidade? Essa é nossa tarefa pessoal na obra divina. Aquele que quer viver em paz precisa cumprir a obrigação de cada dia. Esse chamado de Deus nos induz a amar o próximo, pois a paz de espírito faz parte da colheita de quem ama e planta o bem. Praticar a caridade, auxiliar o próximo, ouvir, aceitar, compreender. Essas virtudes nos dão paz. Precisamos conquistá-las, nos esforçar ao máximo na nossa reforma interior para conquistar essas virtudes, pois só assim encontraremos a paz. Viva com alegria e não se angustie pelo amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Para que despender um tempo precioso preocupado com o amanhã e esquecendo de viver o hoje e o agora? O amanhã é o resultado de nossas escolhas de hoje. Para que se angustiar pelo problema que ainda não apareceu? A alegria é tônico para a saúde do corpo e alimento para a alma. Não viva de semblante fechado, como o sol entre as nuvens. Deixe sua luz brilhar. Junto de quem sorri, a tristeza não se demora. Como é bom receber um sorriso. E por que não dá-lo a alguém? Há tantas pessoas aguardando o seu sorriso. Um simples sorriso modifica e ilumina tudo ao nosso redor. Observa a simplicidade da vida e entra em sintonia com ela. Com serenidade, poderemos analisar cada situação, cada acontecimento. É preciso pacificar nossa alma, evitando ao máximo a exasperação, pois tudo é passageiro. Os problemas passam, a beleza passa, a riqueza passa, a superioridade passa e as alegrias também. Sabe por que passa? Porque nossa vida na terra é passageira e nada nos pertence, nem mesmo o nosso corpo. Então, por que tanta inquietação? São essas inquietações, essas coisas passageiras, às quais damos tanta importância, que nos impede de ter a paz. E se nos empenhássemos mais na conquista do ser espiritual que somos? Pois somos espíritos em um corpo. O corpo é passageiro, mas o espírito é imortal. Então, para que tanto apego, tanto investimento no corpo que passa? Vamos investir mais em nosso espírito, em nossa alma, em os bens que podemos levar, que são as virtudes. Podemos levar daqui o bem que fazemos, as coisas boas que vivemos,
as alegrias que demos. E ao se ressentir, de certa forma, estamos aceitando o veneno que nos foi lançado e vamos acumulando lixo em nosso ambiente íntimo. O que costumamos fazer com o lixo material? Tiramos de nossa casa. E assim também deve ser feito com o lixo moral. Aquilo que não nos serve, para que guardar? Cada vez que guardamos ressentimentos, mágoas, infelicidades, vamos acumulando sentimentos ruins que acabam com nossa tranquilidade. E o que fazer? Guardar apenas coisas boas, selecionar o que recebemos, assim como separamos o lixo reciclável do lixo orgânico. Para que acalentar tantos sofrimentos desnecessários? Pode ser que alguém esteja pensando: mas você está falando isso porque não sabe o que eu estou sentindo. Uma coisa é certa: todos temos as nossas dores. A diferença entre a dor de um e a dor do outro é a forma de aceitação. Não existe problema maior nem menor. Cada um tem sua forma de sentir. E é isso que Deus espera de nós, que possamos olhar em volta e acalentar a dor do nosso irmão. Sempre haverá alguém sofrendo mais, assim como estou sofrendo hoje. Sempre teremos oportunidade de servir, fazer o bem e praticar a caridade. Mas eu quero fazer o bem, mas não tenho tempo. O bem pode ser feito de várias maneiras e em pequenas coisas. Enquanto estamos indo para o trabalho, podemos ceder a vez no trânsito, ceder um lugar no ônibus. Quando alguém nos ofende, podemos calar e não revidar. Aquele irmão que precisa falar, vamos ouvi-lo. Esforce-se ao máximo para não descontar num familiar todo o peso do seu mal. São essas boas ações que fazemos em nossa rotina, ainda que alegamos não possuir tempo. E sempre é tempo de fazer o bem. Oremos por aqueles que nos magoam, às vezes até sem perceber, que preso neles mesmos nem percebem o peso de suas palavras. Tenhamos fé e confiança em Deus e façamos o nosso melhor. Cada um só pode dar aquilo que tem. São Francisco de Assis, tão amorosamente, nos deixou uma oração que é de grande ajuda. Numa parte dela, ele diz: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar mais do que ser amado. E ao buscar ser um instrumento da paz de Deus, com certeza encontraremos nossa paz. E que assim seja. E unidos em pensamento aos amigos espirituais, vamos vibrar
por todo aquele mais necessitado, vibrando por aqueles que nesse momento em que o nosso planeta está em transição, que está sofrendo, que está só, que não está conseguindo superar e aceitar as provas que estamos vivendo. Lembrando que esse momento é de aprendizado e reflexão. O que podemos fazer nesse momento? Vibrar por aqueles que estão na linha de frente, pelos profissionais da saúde, pelos profissionais da limpeza, pelos profissionais do transporte, pelos motoristas das ambulâncias, por todo aquele trabalhador que às vezes é invisível aos nossos olhos e tanto nos socorre e nos ajuda para que tenhamos uma vida razoavelmente confortável. Vibrar pelos nossos familiares, principalmente aqueles com o qual temos mais dificuldade. Vibrar para que possamos fazer a nossa reforma íntima, para que possamos alcançar as virtudes tão necessárias para evoluir, e pedindo licença e vibrar por cada um de nós. E que assim seja, graças a Deus. E vamos pedindo aos amigos espirituais que fluidifiquem a água de nossa casa e que nela seja colocado o remédio do qual necessitamos. E agradecendo a presença de cada um deles, e que assim seja, graças a Deus.